Sempre falo que é importante a gente ter conhecimentos de jurisprudência, né, gente? Volto mais uma vez dentro dessa perspectiva do testamento cerrado, tá? Olha aqui uma coisa importante. Falecendo o testador, cabe a verificação de vício externo que o torna eivado de nulidade. Isso daqui, de certa forma, corresponde ao Código de Processo Civil, lá no seu artigo 735, né? Olha lá o que ele diz. Recebendo testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade, o abrirá e mandará que o escrivão leia em presença do apresentante. E aí, nesse caso, do termo de abertura, constarão o nome do apresentante, como ele obteve o testamento. Depois disso, deve ser ouvido o MP, não havendo dúvidas a serem esclarecidas. Aí sim, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. E se houver o rompimento do lacre pelo próprio testador, aí só lamento, né? Nesse caso, vai haver a revogação, tá? Então, é muito importante ver esse lacre que é colocado nesse testamento cerrado, se ele está intacto. Bom, o testamento particular acaba sendo, né, muito utilizado aqui como forma de testamento comum. Ele está lá no 1876 até o 1880, tá? Mesma coisa, decoreba, de número de testemunhas, coloquei isso daqui para vocês também, tá? E ele, isso aqui é importante, o testamento particular, ele é chamado também de testamento hológrafo, tá? E ele acaba sendo mais acessível, ele acaba sendo mais feito aqui. O testamento já não é algo muito comum aqui no Brasil. Talvez com esse momento aí de Covid tenha começado a surgir, a suscitar, a aumentar um pouco mais, tá bem? Mas é porque ele tem menos burocracias, mas ele tem burocracias, tá? Agora, ele não oferece a mesma segurança do público. Olha lá. O testamento particular, 1876, pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico, né? Digitado ali. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade, que ele seja lido e assinado por quem escreveu. Aí muda a testemunha, olha só, na presença de 3 testemunhas que o devem subscrever. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador depois de ser lido na presença de pelo menos 3 testemunhas, tá? Chamar de hológrafo porque hológrafo em grego quer dizer completo, tá bem? Temos aqui, olha lá o 1877, morto o testador, publica-se em juízo o testamento com a citação dos herdeiros legítimos, tá? Aqui, dá uma olhada no CPC, lá no artigo... Eu sou neurótica, eu não consigo falar para vocês olharem sem eu citar aqui. Peraí, Código de Processo Civil. É bom que a gente já resolve essa nossa problemática aqui. Vamos lá. Ctrl F 700. Olha só. Também estou olhando o Código de Processo Civil de 73. Aí, de fato, não vai dar, né? De fato, não vai dar. Vamos lá, agora vai dar. Olha só, essa sim, 1130 do Código de Processo Civil, perdão. O herdeiro, legatário ou testamenteiro poderá requerer, depois da morte do testador, a publicação e juízo do testamento particular, inquirindo-se as testemunhas que lhe ouviram a leitura. E aí, gente, eu só vou até pedir licença, porque eu fiz menção, falei lá o artigo 735 do Código de Processo Civil, mas esse daí era de 73.
A parte que fala da abertura, do registro e do cumprimento dos testamentos e do codicilo, tá lá no 1125, tá? Porque olha lá o que diz o 1125 do CPC. Ao receber testamentos errados, o juiz, após verificar se está intacto, o abrirá e mandará que o escrivão leia em presença de quem o entregou, tá? E aí vem toda a questão procedimental. Começa lá no 1125, vai até o 1129, essa parte geral. E o 1130 até o 1133, ele fala da confirmação do testamento particular, ok? Certinho aí? Então vamos lá.